RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. O assunto que a gente vai discutir nessa semana aqui no RBV Entrevista diz respeito a todos nós. Inclusive, você pode estar acompanhando um recorte dessa entrevista nesse momento utilizando plataformas como é o caso do Facebook e também do Instagram. A gente vai falar sobre a regulamentação das redes sociais, um assunto que vem ganhando destaque há algum tempo e teve destaque nos últimos dias por duas situações. Primeiro, diz respeito ao inquérito das fake news, que vem sendo desenvolvido já há alguns anos, e também em decorrência da disseminação de uma nova trend, principalmente no TikTok, que incentiva homens na violência contra as mulheres. Recebemos aqui nos nossos estúdios o pesquisador da Unicamp, advogado Heitor Coferi, para um bate-papo a partir de agora. Um assunto que diz respeito a todos nós, afinal de contas, quando a gente fala de redes sociais, não tem dificilmente alguém que não esteja utilizando ela, que não esteja com ela na palma da mão, né? Hoje, quando a gente fala de rede social, a gente está falando do nosso cotidiano, né? Acho que na maioria das pessoas a gente sempre tem um acesso, seja a rede social qual for, muitas vezes a gente já remete ao Facebook, ao Instagram, mas a gente tem mais de uma rede social, né? A gente está aí condicionado, faz parte do nosso dia a dia hoje, mexer nessa rede social, né? Nesse parlamento online. Heitor, para a gente começar a nossa conversa, quando a gente fala das redes sociais, a gente fala da regulamentação, que é um assunto que tem idas e vindas aqui no território brasileiro e também fora dele, no mundo como um todo. Por que é um tema que atualmente ele gera tanta discussão, ele gera tanto debate, seja no campo social, seja no campo político? Certo, eu acho que a gente como participante das redes sociais, a gente está muito... A gente recebe muitas informações que muitas vezes a gente nem solicitou, ou muitas vezes a gente nem sabe do que está se tratando, né? Hoje em dia, um dos cernes dessa discussão, as principais discussões, vamos colocar assim, é sobre a limitação da liberdade de expressão e sobre a possibilidade, né, de uma regulamentação dessas redes sociais. Hoje a temática principal é essa. Será que a regulamentação dessas redes sociais vai fazer com que eu me prive, né, de postar alguma coisa, de eu escrever alguma coisa? Ou não? É necessário a regulamentação das redes sociais para que justamente a gente tenha aí um cenário onde exista uma proteção de pessoas, onde exista uma série de prevenção, né, de atitudes que hoje em dia a gente considera como crimes ou que não são aceitáveis pela sociedade como um todo, né? Esse papel das Big Techs hoje, se a gente for parar para pensar, elas querem vender o produto que elas estão promovendo, né? Então, um exemplo, o Instagram, quando você financia uma publicidade, ele não está, vamos dizer, de linhas gerais, muito preocupado, né, com a violação democrática ou qual o conteúdo, não existe um pente fino ali do conteúdo que está sendo fornecido, que está sendo gerado, né? Claro que, de linhas gerais, existe uma possibilidade de uma restrição desse conteúdo, de uma análise melhor, mas em regra a gente não tem esse pente fino dessas questões que são postadas, dessa regulação, dessa proposta dessas Big Techs, porque elas querem vender, né? Elas querem promover os produtos. E o que elas não querem são as regulamentações, né? Tanto que hoje em dia a gente não tem uma legislação que faça essa regulamentação perante essas grandes companhias. Aproveitando o gancho, fazendo o gancho com o assunto que a gente discutiu aqui na RBV Entrevista na semana passada, quando a gente recebeu o professor Heitor, falamos sobre inteligência artificial. Quando a gente está falando de redes sociais, quando a gente está falando disso, a gente... A questão da inteligência artificial e da disseminação de conteúdo cai muito em cima também da questão da regulamentação das redes sociais, né? Com certeza, com certeza. Hoje a gente não tem uma lei específica que regulamente isso, né? Existe o Marco Civil da Internet, né, que é uma lei bastante antiga até, que ela sugeriu fazer uma regulamentação e ela regulamentava, mas de uma forma ineficaz, né? Porque tinha um artigo lá dentro dessa legislação que dizia que é necessário que seja retirado um conteúdo desde que seja comprovado a culpa, o dano, a gente chama, né, no direito desse nexo causal entre isso. Eu preciso comprovar o autor, o réu e qual que foi o prejuízo que ele teve, né? E recentemente o Supremo Tribunal Federal ele se posicionou no sentido de que, quando há situações específicas, né, crime contra a ordem democrática, crime que, por exemplo, faz uma incitação ao suicídio, né, que são graves, né, aí eles não precisam de uma decisão judicial. Ou seja, e essa decisão do Supremo, ela possui repercussão geral. O que significa isso? Isso vai alcançar todas as pessoas, independente de um processo, independente de uma situação específica perante o judiciário, né?
de linhas práticas, né? Se tem hoje uma postagem incitando o suicídio, através de uma simples notificação do Instagram, do X, né, do YouTube, você pode então fazer com que a plataforma seja responsabilizada por isso, né? E não tenha nenhum prejuízo aí maior, vamos supor, né, para a sociedade que assiste a esses vídeos. Hoje em dia a gente não consegue desvencilhar a sociedade, em muitos casos, em muitas situações, daquilo que é colocado, né, das redes sociais, de tudo aquilo. E a gente teve aí um ponto, quando a gente começa a observar a questão das redes sociais, a disseminação delas, foi o marco civil, né, da internet. Qual que é a importância do marco e como que ele, desde a sua aprovação, de toda a sua construção até o momento, como que isso veio trazendo para a população como um todo a situação das redes sociais e principalmente da segurança delas também? Na minha visão, me parece um movimento que vem sendo criado desde a publicação dessa normativa e que vem fazendo com que as pessoas entendam, né, e que percebam que a regulamentação não tem o intuito de privar a liberdade de expressão, né? A regulamentação está aí justamente para que as pessoas tenham essa liberdade, mas que essa liberdade esteja dentro do que o Brasil, vamos colocar assim, eu digo Brasil porque é um limite territorial, né, dessa regulamentação, e é porque o Brasil precisa regulamentar e é o que o Brasil entende como correto para os seus cidadãos. Então a gente não está falando aqui de uma decisão de videira, uma decisão de caçador, nível federal, né? E quando a gente fala de uma decisão de nível federal, a gente precisa entender que o Brasil possui objetivos e fundamentos e que esses objetivos e fundamentos precisam ser alinhados com isso, né? Então se a gente coloca, né, que o Brasil tem como uma situação que é preservar a soberania, né? A gente não abre mão disso, né? A gente precisa então erradicar a pobreza. A gente precisa, que mais? Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, de sexo, de gênero. Nesse caso do feminicídio, poderia ser citado. A gente não pode fazer, se a gente preserva isso, fazer com que um vídeo seja rodado na internet, né, nessas plataformas, sem que tenha nenhum tipo de responsabilização ou que essa pessoa precise demonstrar o dano para que isso ocorra, né? Então o Brasil possui as suas prioridades e essas prioridades hoje devem ser respeitadas e vinculadas juntamente com essa regulamentação, né? Essa regulamentação, ela serve, no meu ponto de vista, ela serve justamente para isso, né? Não para cercear a liberdade de expressão, pelo contrário. O desafio acho que é esse, né? Você colocar a liberdade de expressão e também colocar uma regulamentação para que as coisas andem muito sutis e muito prósperas, né? Não no sentido de fazer com que um seja mais que a outra, mas a partir do momento que uma liberdade, entre aspas, né, uma liberdade se torna um crime, se torna uma violação, a gente não está mais falando de liberdade de expressão. A gente está falando de uma outra situação que o Brasil, tendo visto essas condições, não aceita e não permite. É muito bom, do meu ponto de vista, que isso aconteça. Pegando o gancho você falando do Brasil, a gente está em 2026, um ano eleitoral, e quando a gente fala de ano eleitoral, fala de política, automaticamente a gente entra no assunto das redes sociais e da disseminação do conteúdo, né, nas redes sociais, o que vem aí já alguns pleitos se intensificando. Essa pauta da regulamentação das redes sociais e daquilo que é produzido nela, você entende que vai voltar com uma maior intensidade a discussão nesse ano por causa de conflitos internacionais e por causa do que a gente vai vivenciar a partir de agora? Olha, eu acho que os conflitos internacionais me parece que são uma pauta bastante interessante para gerar engajamento, para gerar toda essa discussão perante também nessa polarização política, vamos colocar assim, né? Com relação à possibilidade desse enfrentamento de fake news, né, de inteligência artificial no período das eleições, o judiciário vai ter na minha visão, vai ter um trabalho maior aí, né? Porque as pessoas brigam por polarizações, seja de direita, de esquerda, neutras, de centro, né? E elas muitas vezes não possuem um caráter tão ético e elas utilizam dessas ferramentas, né, para construir discursos, para construir diálogos que não são verdadeiros muitas vezes, né? E aí cabe também ao Poder Judiciário enfrentar isso. Hoje a gente tem um Tribunal Superior Eleitoral que é o responsável direto por essa regulamentação, vamos colocar assim, né?
que ele não tem que ele vem desenvolvendo normativas, ele vem desenvolvendo projetos e propostas para que isso seja desvinculado, para que as pessoas não caiam em fake news e não caiam em armadilhas da inteligência artificial, vamos colocar assim, né? E que elas consigam identificar ou suspeitar ou buscar uma fonte um pouco melhor sobre isso, né? Acho que essa é uma dica que eu dou para o pessoal, né, de certa forma. Nem sempre acredito no que a gente vê na internet, nessas plataformas, seja Instagram, Facebook, né, X. Acho que vale a pena uma segunda conferência, né, buscar uma outra fonte para verificar a veracidade dessa informação, né? Mas hoje a gente tem, voltando à tua pergunta, tem no TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, uma campanha que eles estão desenvolvendo que é necessário fazer com que o cidadão entenda, né, e seja mais crítico nesse sentido, né? Não receba só a informação de maneira geral e aceite aquilo, né? São campanhas que eles buscam acabar com as fake news, né, e fazer com que isso seja adotado, uma efetivação, vamos colocar assim, da V de verdade, que é um dos títulos, né, dessa proposta ali, dessa campanha, né? Então, sem fake news, com V de verdade, é o que a gente busca nessas eleições, né? Ou pelo menos que diminua consideravelmente essa proposta de fake news, de inteligência artificial alterando aí conteúdos tão importantes. Você tem um artigo publicado nas últimas semanas falando sobre essa questão das redes sociais e pegando o gancho de tudo isso que a gente já conversou até o momento, como que você observa no atual cenário a abertura para esse tipo de discussão envolvendo a construção das redes sociais aqui no Brasil, possível regulamentação ou não regulamentação, como que você observa que vem se desenvolvendo o cenário aqui em território brasileiro e já aproveita o gancho fora do território brasileiro também? Certo. Me parece que é uma situação promissora, né? Como a gente comentou no início, né? Essa decisão do Supremo Tribunal Federal em realizar essa repercussão geral, né? E trazer essa possibilidade de que, através de uma simples notificação, seja retirado uma fake news, quando, claro, né, nas situações mais graves de violação democrática, suicídio, feminicídio, né? Então, me parece que é um cenário muito positivo que o judiciário entendeu, não, a gente precisa resolver isso, né, de uma forma que não demore tanto tempo, que seja mais eficaz e que a gente não tenha nenhum atraso com relação a isso. E o Brasil adota uma perspectiva que já, no modelo europeu, já é feito, né? Que a gente chama de Digital Service Act, né? Que na verdade através de uma notificação, isso pode ser retirado desse conteúdo. Então é justamente isso que essa decisão do Supremo fez, né? Se você está violando uma ordem democrática, por exemplo, através de uma mentira, você vai ser a plataforma, né? Claro, vai ser notificada, ela vai retirar esse conteúdo, né? Então acho que isso realmente acende uma luz, né? Olha, a gente não está aqui parado esperando uma regulamentação. De certa forma, o judiciário está dizendo, a gente não está fazendo o papel aqui do legislativo, né? Há a possibilidade de criar uma norma que regulamente isso, deve ser criada. Enquanto vocês não criam e não regulamentam isso, a gente precisa garantir a ordem democrática, né? Esses objetivos, esses fundamentos que o Brasil hoje tem como tão sérios. E para a gente fazer isso, nesse momento a gente vai notificar a plataforma com relação a essas questões nessa perspectiva. Para a gente complementar esse assunto, e aproveitando, ainda mantendo o gancho em 2026, assim como ocorreu em outros anos, a gente tem muito a questão de quando a gente fala uma possível regulamentação das redes sociais, discussões em cima disso, muitas vezes uma parte da sociedade coloca que isso poderia abrir espaço para censuras daquilo que era postado, daquilo que será postado, daquilo que será discutido nas redes sociais. Como que você observa essa discussão? Se for feito um procedimento sério, ético, né, correto, é justamente o contrário. Eu acho que essa regulamentação ela busca realizar uma liberdade sem censuras, né? Como assim, né? Ou seja, eu posso publicar o que eu tiver interesse, o que eu estou pensando, desde que eu aceite o que a gente considera como aceitável. Quando fala a gente, é o Brasil, né? Então eu não consigo hoje, por exemplo, se a gente pegar uma bandeira nazista, né, e publicar no meu Instagram dizendo que a supremacia branca hoje é o ideal de vida, né? Se eu fazer essa publicação, eu estou cometendo um crime, né? Eu posso ser investigado na esfera administrativa, judiciária, tudo certinho. Mas
se a gente falar de liberdade de expressão, isso é a violação da liberdade de expressão? Ué, mas eu sou nazista, eu sou da supremacia branca, não gosto de pessoas que não são brancas. Não, isso é um crime grave, né? Eu serei responsabilizado, e é isso que o Brasil quer. O Brasil não quer que a gente consiga, vamos dizer assim, publicizar e dar voz para esse tipo de publicação, que isso acaba minando outras pessoas, né? Que o papel da rede social também é esse, né? Disseminar a informação, né? Isso acaba fazendo com que outras pessoas sejam vinculadas a pensar, ou o post que eu criei tenha certa influência política, econômica, social, não sei, né? Dependendo do post postado, nessa pessoa, nessa interpretação, né? Então, hoje a gente não aceita que uma liberdade de expressão desse nível seja considerada liberdade de expressão. E do meu ponto de vista é muito bom que isso aconteça, né? Porque a gente não quer que pessoas não brancas não sejam consideradas pessoas. Justamente o contrário. A gente quer que as pessoas negras, pessoas indígenas, né, quilombolas, sejam sim, tenham todos os direitos e todos os privilégios e todas as questões que as pessoas brancas hoje possuem, né, na sociedade como um todo. Heitor, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui. Imagina. Eu sei que é um assunto que a gente teria aí muito campo ainda para abranger, e já deixo o convite para uma próxima oportunidade, porque sei que nesse ano, quando a gente fala de rede social, a gente fala de uma possível regulamentação e de todo o desenvolvimento em cima dele, seja político, seja jurídico, a gente vai ter ainda muita discussão ao longo de 2026. Novamente, gostaria de agradecer a tua presença. Imagina, eu que agradeço. Para você que está nos acompanhando, este episódio do RBV Entrevista já está disponível nas nossas plataformas digitais. Você pode ver e rever a qualquer momento. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.